O que A você proposta acha da disso? Shauna é boa. Inovador. Qual das duas propostas que discutimos vocês preferem? Acho que a proposta de Shauna é um pouco melhor. Concordo. Acho que a proposta dela é mais clara. Eu voto em Shauna. Eu também. Graças a Deus. Ótimo, então faremos isso. Dividam-se e comecem os preparativos. Ok. Ei, Darren, sua sugestão não foi escolhida. Você está bem? Não fiquei feliz quando todos votaram na proposta de Shauna. Antes, todos preferiam minhas propostas. Mas agora, Shauna é melhor do que eu em tudo. Sinto inveja disso. E sempre penso em como superá-la. É seu desejo por status e reputação. Eu tinha o mesmo problema. E o reverti comendo e bebendo as palavras de Deus. Como foi essa experiência? Pode me contar? Claro. Foi em 2019, quando fui eleito líder de igreja. Eu supervisionava a produção de vídeos. Aprendi com 2 líderes de grupo, dominei uns princípios e desenvolvi minha perspectiva. Nas discussões, eu levantava alguns pontos que todos aprovavam. Conforme os vídeos que produzíamos iam melhorando, os irmãos de outras igrejas vinham para aprender conosco. Isso me deixou realizado. E pensei, eu não só consigo dar conta do trabalho da igreja, também identifico problemas na produção de vídeos. Se algo deixa as pessoas na igreja perplexas, elas buscam o meu conselho. Em geral, acho que sou um líder qualificado. Mais tarde, meu parceiro não deu conta do trabalho e foi transferido. E a irmã Lisa tornou-se minha parceira. Comecei a calcular. As comunhões de Lisa eram mais claras, mas eu supervisionava a produção há mais tempo e era mais experiente. Ela era inferior às minhas habilidades. E era relaxada em palavras e ações. Em geral, eu ainda estava à frente dela e apontaria o caminho em nosso trabalho. Mas à medida que Lisa se familiarizava com o trabalho da igreja, tornava-se mais eficiente em sua comunicação e na resolução de problemas. Os irmãos começaram a procurá-la quando tinham perguntas, e deixei de ser o único destaque na igreja. Quando vi que Lisa era diligente e responsável em seu trabalho, e comunicava as palavras de Deus de forma mais prática, inconscientemente me senti ameaçado. Quando percebi que os líderes de equipe aprovavam muitas das suas ideias, fiquei ainda mais invejoso. Se as coisas continuassem assim, mais cedo ou mais tarde, ela roubaria meus holofotes. E eu me tornaria cada vez mais insignificante. Pensei, assim não dá, eu tinha que superá-la. Tenho o mesmo problema. Depois, quando discutíamos o trabalho com os líderes de grupo, eu era o primeiro a compartilhar minhas ideias. Uma vez, quando discutíamos um problema com um vídeo, ofereci o meu conselho. Mas não acharam que era um problema de princípios, derrubaram minha ideia e mudaram de assunto. Eu me senti um pouco humilhado. Minha ideia era boa, por que não consegui convencê-los? Silenciei-me no momento mais importante. Mostrei que eu não estava no nível de Lisa. Quando Lisa ofereceu sua comunhão, senti-me como se tivesse passado a maior vergonha. E fiquei ainda mais invejoso. Certa vez, após uma discussão, uma líder de grupo me disse em particular: ultimamente você parece um pouco aflito. Sempre se apressa a ser o primeiro a falar antes de entender a discussão. E isso interrompe o nosso raciocínio. Assim, precisamos explicar-lhe mais uma vez, atrasando o progresso do nosso trabalho. Você precisa refletir isso. Quando o líder de grupo disse isso, o que você pensou? E aí? Eu fiquei muito desanimado ao ouvir isso. Antes, nas discussões com os líderes de grupo, muitas das minhas ideias eram aprovadas. Mas desde a chegada de Lisa, meu status entre os outros ia diminuindo aos poucos. Não se importavam com o que eu tinha a dizer e até interrompi o trabalho da igreja.
como eu voltaria a mostrar minha cara? Eu não só não refleti, mas joguei toda a culpa em Lisa. Por vários dias remoí isso e senti-me cada vez mais deprimido e passei a ser menos eficiente no meu trabalho. Quando estamos num estado ruim, isso impacta nosso dever. Então você percebeu que estava num estado ruim? E aí? Não percebi. Um dia, um líder superior veio me dizer que parte do trabalho que eu supervisionava seria transferido para Lisa. Não fiquei feliz com isso, mas não disse nada. Eu pensei, depois dessa transferência, Lisa supervisionará a maioria do trabalho da igreja, e eu serei um assistente. Será que acharão que o trabalho foi transferido porque eu não dei conta dele? Eu presidia e participava de todo o trabalho da igreja, mas agora Lisa roubou todos os meus holofotes. Enquanto ela estiver aqui, continuarei a ser deixado de lado. Quanto mais eu pensava nisso, pior sentia-me, e saí do escritório com um peso no coração. Quando voltei ao dormitório, joguei-me na cama. Não aceitava essa nova realidade. O calibre e a capacidade de trabalho de Lisa não eram melhores. Supervisionei o trabalho de vídeos por muito tempo e era experiente. Por que ela estava me vencendo? Eu não podia ser suprimido assim. Eu devia reconquistar meu status e minha reputação de qualquer jeito. A partir de então, esperei que houvesse um erro no trabalho de Lisa para recuperar o terreno perdido. Uma vez, Lisa discutiu o trabalho com líderes de grupo e não me contatou. E iniciou-o sem o meu conhecimento. Aproveitei disso para lançar um ataque passivo-agressivo contra suas ações arbitrárias, dando vazão a toda a minha frustração represada no meu coração. Eu disse que eu era uma peça decorativa e não tinha mais voz no trabalho dos líderes de grupo. Lisa foi ficando vermelha enquanto eu falava isso. Mesmo usando a oportunidade para dar vazão às minhas frustrações, ainda me sentia sombrio e deprimido por dentro. Pouco depois, nosso líder lançou um projeto. Mas por várias razões, ele progredia lentamente. Na verdade, eu tinha muito tempo para ajudar no projeto. Mas pensei, Lisa é a supervisora principal desse projeto. Mesmo que seja bem feito, não receberei mérito por isso. Que Lisa cuide dele sozinha. Será ainda melhor se ela falhar. Assim, as pessoas deixarão de respeitá-la. Naquela época, eu competia o tempo todo por reputação e ganho pessoal. Eu não assumia nenhum fardo no trabalho da igreja e agia sem me envolver. Não conseguia resolver os problemas no trabalho, e eles cada vez mais apareciam para mim. Diante disso, eu não refleti sobre mim, e só fui ficando cada vez mais irritado. Às vezes eu me fixava nas falhas dos outros e irritava-me com eles, interrompendo o trabalho. Quando a líder superior descobriu, comunicou-se comigo e expôs o meu problema. Mas por dentro eu protestei. A falta de resultados no trabalho não é só minha culpa. Por que só eu estou sendo alvejado? Eu não tinha nenhuma autoconsciência e jogava toda a culpa em Lisa e culpava os líderes de grupo por não agir segundo os princípios. Depois que não aceitei a comunhão repetida da líder e não fiz trabalho prático, ela me dispensou. Após ser dispensado, senti o meu coração vazio e angustiado. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a aprender com essa situação. Mais tarde, li passagens das palavras de Deus que me deram algum autoconhecimento. Deus Todo-Poderoso diz: e qual é o slogan, a marca registrada dos anticristos em qualquer grupo? É esta: devo competir, competir, competir. Na verdade, essas pessoas não querem necessariamente ganhar o status mais alto ou ter um alto grau de controle sobre as pessoas. Elas simplesmente têm por dentro certo caráter, certa mentalidade que as instrui a fazer isso. E qual é essa mentalidade? É esta:
devo competir, competir, competir. Por que 3 vezes competir? Por que não só um único competir? A competição tornou-se sua vida. É segundo isso que elas vivem. Esse é seu caráter. Elas nasceram com um caráter que é loucamente arrogante e difícil de conter. Elas se veem como imbatíveis e são extremamente convencidas. Ninguém consegue restringir esse seu caráter incrivelmente arrogante. Elas mesmas não conseguem controlá-lo. Portanto, toda a sua vida gira em torno de luta e competição. Elas lutam e competem para quê? Naturalmente, elas competem por prestígio, status, respeito e seus interesses. Não importa quais métodos tenham que usar, contanto que todos se submetam a elas e contanto que elas consigam obter benefícios e status para si mesmas, elas alcançaram seu objetivo. Sua vontade de competir não é uma diversão temporária. É um tipo de caráter que vem de uma natureza satânica. É igual ao caráter do grande dragão vermelho, que luta com o céu, luta com a terra e luta com as pessoas. Agora, quando os anticristos lutam e competem com os outros na igreja, o que eles querem? Sem dúvida alguma, eles estão competindo por status e prestígio. Mas se eles ganham status, que utilidade ele tem para eles? Que bem lhes faz se os outros os ouvem, admiram e adoram? Nem mesmo os anticristos conseguem explicar isso. Na verdade, eles gostam de desfrutar de status e prestígio, que todos sorriam para eles e de ser recebidos com adulação e bajulação. Portanto, sempre que um anticristo vai a uma igreja, ele faz uma coisa: luta e compete com os outros. Mesmo se ganha poder e status, ele ainda não acabou. A fim de proteger seu status e garantir seu poder, ele continua lutando e competindo com os outros. Ele fará isso até morrer. Assim, a filosofia dos anticristos é: enquanto estiver vivo, não pare de lutar. Se uma pessoa maligna desse tipo existir dentro da igreja, isso não perturbará os irmãos e irmãs? Por exemplo, se todos comerem e beberem as palavras de Deus em silêncio e se comunicarem sobre a verdade, a atmosfera será pacífica e o clima agradável. Nesse momento, um anticristo se enfurecerá. Ele ficará com inveja daqueles que estão comunicando a verdade e os odiará. Ele começará a atacá-los e a julgá-los. Isso não perturbará a atmosfera pacífica? Ele é uma pessoa maligna que veio perturbar e repugnar os outros. É assim que é um anticristo. Às vezes, os anticristos não buscam destruir ou derrotar aqueles com quem eles competem e a quem eles oprimem. Contanto que obtenham prestígio, status, orgulho e respeito, e façam com que as pessoas os admirem, eles alcançaram seu objetivo. Quanto mais você lutar, mais trevas o cercarão, e mais inveja e ódio você sentirá, e seu desejo de obter apenas aumentará. Quanto mais forte seu desejo de obter, menor será sua capacidade de consegui-lo. E como não pode obter, seu ódio aumentará. À medida que seu ódio aumentar, você ficará mais sombrio por dentro. Quanto mais sombrio você for por dentro, pior será o cumprimento do seu dever.
quanto pior for o cumprimento do seu dever, menos útil para a casa de Deus você será. Isso é um ciclo vicioso interconectado. Se você nunca consegue cumprir bem o seu dever, aos poucos você será expulso. Amém. Amém. Refletindo sobre as palavras de Deus, vi que minha competição por ganho e reputação era igual ao caráter de um anticristo que Deus expôs. Quando vi que Lisa tinha melhores resultados do que eu e ganhou o respeito dos irmãos, senti uma forte vontade de provar que ela não era melhor e não me superaria. Eu só conseguia pensar em como virar o jogo. Quando discutíamos o trabalho, eu interrompia para expressar minha opinião, querendo apenas me distinguir e ofuscar Lisa, sem pensar se isso impactaria nosso trabalho. E quando a líder superior transferiu parte do meu trabalho para Lisa, eu fiquei ainda mais invejoso, achando que ela roubou meus holofotes. Então, minhas intenções maliciosas começaram a aparecer. Comecei a aproveitar os lapsos e defeitos de Lisa para expressar minhas frustrações e alcançar meus objetivos, mesmo que a prejudicasse. Quando certo projeto não progredia, mesmo vendo onde estavam os problemas e tendo tempo para ajudar, eu não me importava com eles, sabendo que Lisa era supervisora. Até desejei que ela falhasse e passasse vergonha. Vi que meu desejo por status e reputação era enorme, que eu era cruel e não protegia o trabalho da igreja. Eu estava competindo por ganho e reputação, tentando superar os outros, e não pensando em meu dever. O trabalho que eu supervisionava estava praticamente parado, e eu tinha caído em escuridão. Por causa dessa competição, eu estava preso num ciclo. É como Deus diz: se você nunca cumpre bem seu dever, aos poucos será expulso. Correto. Lancei o trabalho da igreja num caos e nem pensei em refletir sobre mim. Se eu continuasse desse jeito, quem sabe de que comportamento desordeiro eu seria capaz? No pior dos casos, eu poderia até ser expulso. Sim. Felizmente, eu fui dispensado antes de cometer o mal. Foi Deus me dando uma chance de refletir e conhecer a mim mesmo, e lidando com meu desejo por status e reputação. Percebi que isso era a salvação de Deus e seu jeito de proteger-me. Dei graças a Deus e meu estado melhorou muito. Tomei a decisão de cumprir meu dever de modo prático e parar de competir por ganhos e reputação. Graças a Deus. Ganhar autoconhecimento por meio de fracasso é uma coisa boa. Sim. Sim. Depois disso, passei a ser muito mais sutil no meu dever. Mesmo quando fui transferido para os assuntos gerais e tive que fazer uns trabalhos comuns, quis me submeter. Sabendo que se Deus me deu uma chance de me arrepender, eu deveria cumprir o dever de forma prática. Logo depois, um novo projeto de vídeo foi lançado. E para minha surpresa, todos me escolheram para o produzir. Aproveitei a oportunidade e cuidadosamente busquei os princípios relevantes. Depois de algum tempo, o vídeo começou a assumir forma. E quando vi o resultado, fiquei muito satisfeito comigo mesmo. Meu desejo por nome e status reapareceu, eu pensei. Posso não ser mais líder, mas o dia de quem tem talento sempre vem. Preciso aproveitar essa oportunidade para exibir meus pontos fortes e provar meu talento. Eu refleti. Lisa pode ser melhor em comunicar a verdade e resolver problemas, mas eu estou em vantagem quando se trata de habilidades profissionais. Contanto que eu invista tempo e produza bem esse vídeo, todos verão que melhorei. Poderei ser escolhido como líder de novo e superar Lisa. Um dia, eu soube que o trabalho estava progredindo lentamente e que as pessoas foram podadas pela líder por vídeos que violavam os princípios. Quando ouvi isso, eu me alegrei com a desgraça alheia. Estão vendo? A produção de vídeos não melhorou desde que fui dispensado. Está pior do que antes. Eu identificava problemas e fornecia ideias antigamente. É melhor que não façam nenhum progresso. Eles podem ver que não foi só eu que não fiz bem. Meu trabalho, Lisa também não fez. Mais tarde soube
que Lisa ficou num estado ruim recentemente. Sua comunicação nas reuniões carecia de luz e os outros estavam cheios de problemas e se tornaram negativos. Eu pensei, se isso continuar, talvez surja um problema sério em algum vídeo e Lisa seja dispensada. Talvez eu volte a ser líder e possa continuar supervisionando esse trabalho. Assim, continuei trabalhando no vídeo, ao mesmo tempo observava a situação de Lisa. Quando eu soube que Lisa tinha aprendido com poda e tratamento, que seu estado tinha melhorado, que os irmãos entenderam alguns princípios por meio de fracasso e contratempos, que estavam obtendo resultados melhores, fiquei um pouco decepcionado e deprimido. Especialmente numa reunião, quando Lisa falou que tinha ganhado e experimentado com isso tudo e recebeu a aprovação de todos, eu fiquei ainda mais insatisfeito. Pensamentos invejosos e odiosos surgiram dentro de mim. Senti que não havia esperança de eu voltar. Depois disso, eu não conseguia motivar-me e distraía-me enquanto produzia o vídeo. Dias depois, o vídeo ficou pronto. Mas para minha surpresa, minha líder percebeu um problema grande nele quando o revisou. Designou outra pessoa para editá-lo e não me designou mais para outros deveres. Você deve ter ficado aborrecido. Sim. Isso me surpreendeu. Sem a produção de vídeos, a única coisa que eu podia exibir me foi tirada. Enquanto todos os irmãos estavam ocupados com seus deveres, eu não tinha nada a fazer e me sentia diferente de todos. Eu estava péssimo. Sentia-me sozinho, deprimido, angustiado e assolado pelo sofrimento. Em lágrimas orei a Deus. Amado Deus, sei que é por tua justiça que sou confrontado com esta situação. Após ser dispensado, não refleti nem conheci a mim mesmo. Só procurei um jeito de garantir meu retorno e de me destacar. Tenho sido malicioso e arrogante e te enojei. Agora, não posso cumprir nenhum dever e me tornei um parasita na igreja. Oh Deus, não quero mais competir por ganho e reputação. Por favor, esclarece-me e permite-me ganhar verdadeiro conhecimento de mim mesmo, para poder desprezar-me e renunciar a mim mesmo sem os velhos hábitos. Amém. Amém. Depois deparei-me com uma passagem das palavras de Deus. Os anticristos veem seu status e sua reputação como mais importantes acima de tudo. Eles não só são desonestos, intrigantes e perversos, mas também extremamente ferozes. O que fazem quando detectam que seu status está em risco, ou quando perdem o lugar no coração das pessoas, ou o seu apoio e afeto, quando as pessoas não os veneram, nem admiram mais, e eles caem em desgraça? De repente, eles mudam. Assim que perdem seu status, eles perdem a disposição de cumprir qualquer dever. E tudo o que fazem é fajuto, e eles não têm interesse em fazer nada. Mas essa não é a pior manifestação. Qual é a pior manifestação? Assim que essas pessoas perdem seu status e ninguém as admira mais, nem é seduzido por elas, surgem em seu coração o ódio, a inveja e a vingança. Elas não só não têm temor de Deus, mas carecem também de obediência. E em seus corações é provável que odeiem também a casa de Deus, a igreja, os líderes e obreiros. Desejam que o trabalho da igreja se depare com problemas, ou pare. Elas só querem rir da igreja e dos irmãos e irmãs. Também odeiam qualquer um que busque a verdade e tema a Deus. Atacam e zombam de qualquer um que seja fiel no dever e esteja disposto a pagar um preço. Esse é o caráter dos anticristos. E ele não é cruel? Essas são claramente pessoas malignas. Em sua essência, os anticristos são pessoas malignas. Mesmo quando as reuniões são online e veem uma boa conexão, xingam baixinho e dizem para si mesmos: espero que a internet caia. É melhor que ninguém ouça os sermões. O que são essas pessoas? Elas são diabos. Não são mesmo pessoas da casa de Deus. Amém. Amém. Amém.
Deus expõe a natureza feroz de um anticristo. Assim que ele perde seu status e o apoio dos outros, ele começa a agir sem se envolver em seu dever e torna-se odioso, invejoso e vingativo, desejando problemas no trabalho da igreja para que ele possa zombar da casa de Deus e dos outros. Vi que meu comportamento era igual ao que Deus revelava. Após ser dispensado e perder meu status, tornei-me invejoso e vingativo. Quando soube dos problemas no trabalho que Lisa supervisionava e que foi tratada, eu regozijei em segredo. E quis que um problema sério surgisse e Lisa fosse dispensada, para eu substituí-la. Quando soube que o estado de Lisa melhorou, que os outros aprenderam algo e o trabalho da igreja mudou para melhor, eu fiquei deprimido. Eu estava agindo como um anticristo. Só anticristos e o diabo Satanás odeiam Deus e a verdade, esperando que o trabalho da igreja pare, que fiquem negativos e percam a salvação de Deus, e no fim desçam para o inferno com eles. Sim. A despeito de ser um membro da igreja, que tinha recebido tanto sustento das palavras de Deus, eu busquei status e reputação em vez da verdade. Interrompi o trabalho da igreja e não me arrependi. E já que não alcancei meu desejo por status, desejei que surgissem problemas no trabalho, para que Lisa não parecesse melhor do que eu. Eram pensamentos tóxicos e desprezíveis. As pessoas da casa de Deus deveriam ser de um só coração com Deus. Ao ver que mais pessoas buscam a verdade, cumprem bem o dever e ouvem a Deus, elas ficam felizes. Sim. Quando o trabalho da igreja é impedido, elas tomam uma atitude para mantê-lo. Mas eu vi problemas surgirem na produção de vídeos e os outros ficarem passivos, mas não os ajudei a resolver seus problemas e até zombei deles. Quando seu estado melhorou e a produção de vídeos retomou seu ritmo, eu fiquei infeliz. Meus pensamentos realmente eram tóxicos, não protegia o trabalho da igreja e não era digno da casa de Deus. Quão descarado eu era para pensar que deveria ser escolhido como líder. Sua comunhão me mostrou como é sério o problema de competir por reputação. Preciso aprender com isso e parar de viver nesse estado. Sim. Como, então, você acabou resolvendo esse problema? Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus que me ajudou a entender meu caráter satânico. Que nenhuma pessoa se considere perfeita, distinta e nobre, ou diferente das outras. Isso é causado pelo caráter arrogante e pela ignorância do homem. Sempre considerar-se distinto, isso é causado por um caráter arrogante. Nunca ser capaz de aceitar seus defeitos e nunca ser capaz de enfrentar seus erros e falhas, isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que os outros sejam superiores ou melhores que si mesmo, isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que os outros sejam mais eficientes ou mais fortes que si mesmo, isso é causado por um caráter arrogante. Nunca permitir que os outros tenham pensamentos, sugestões e pontos de vista melhores que si mesmo, e quando os tiverem, tornar-se negativo, não desejar falar, sentir-se angustiado e desanimado e ficar chateado. Tudo isso é causado por um caráter arrogante. Um caráter arrogante faz você proteger a sua reputação e ser incapaz de aceitar a orientação dos outros, de enfrentar os próprios defeitos e de aceitar as próprias falhas e erros. Mais do que isso, quando alguém é melhor do que você, isso pode causar ódio e ciúme em seu coração, constrangendo você de modo que você não deseje cumprir o dever e se torne desleixado ao desempenhá-lo. Um caráter arrogante pode fazer com que esses comportamentos e práticas surjam em você. Amém. 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 As palavras de Deus revelam a raiz da nossa competitividade. Sim. 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 Segundo as palavras de Deus, refleti. A razão pela qual eu tentava competir com Lisa era porque eu não tinha um entendimento verdadeiro do meu caráter arrogante e não sabia de que eu era feito. O tempo todo eu acreditei que eu era competente e tinha experiência abundante. Eu tinha orgulho disso e senti que era melhor que Lisa nessas áreas. Achava que isso bastava para fazer bem o trabalho da igreja.
Por isso, quando Lisa obteve resultados melhores que eu no dever, e a líder superior transferiu alguns dos meus deveres para ela, eu me aborreci, achando que ela não era melhor do que eu. Até quis fazer um retorno, após ser dispensado. Pensando bem, vi que eu só estava um pouco mais familiarizado com o trabalho e que conseguia dar conselhos sobre a produção de vídeos. Mas isso não significava que eu tinha nascido para ser líder. O trabalho de um líder é orientar os outros a comer e beber as palavras de Deus e entrar na verdade, e resolver todos os problemas que aparecem na igreja, para garantir um fluxo natural do trabalho. Mas como líder, eu não resolvi problemas práticos. Quando os líderes de grupo discordavam, brigavam e ninguém recuava, eu não sabia como comunicar a verdade para resolver o problema e restaurar a harmonia. E quando alguns irmãos ficaram passivos e precisaram da comunhão da palavra de Deus para apoiá-los, não tive experiência, minha comunhão não teve profundidade e eu não resolvi seus problemas. Eu não estava à altura para fazer o trabalho da igreja. Lisa podia ter defeitos em suas habilidades profissionais, mas conseguia resolver as dificuldades que surgiam no trabalho da igreja. A líder superior transferiu-lhe algum trabalho pelo bem da igreja. Mas eu era arrogante demais e não tinha noção das minhas capacidades. Claramente eu não estava à altura de Lisa, mas eu achava que estava. E não recuava, só competia. Eu era tão arrogante. Sim. Depois, vi esta passagem das palavras de Deus. A busca das pessoas por status é o que Deus mais odeia. Porque a busca de status é um caráter satânico. É uma senda errada. Ela nasce da corrupção de Satanás. É algo condenado por Deus. E é exatamente a coisa que Deus julga e purifica. Essa busca é o que Deus mais despreza. E você ainda compete teimosamente por status. Você o preza e o protege sem falhar, sempre tentando tomá-lo para si. E em sua natureza, tudo isso não é antagônico a Deus? Deus não ordenou o status para as pessoas. Deus provê as pessoas com a verdade, o caminho e a vida. E no fim faz com que elas se tornem uma criatura de Deus aceitável. Uma criatura pequena e insignificante de Deus. Não alguém que tem status e prestígio e é reverenciado por milhares de pessoas. E então, não importa sob qual perspectiva isso seja visto, a busca de status é um beco sem saída. Não importa quão sensata seja sua desculpa para buscar status, essa senda continua sendo errada e não é elogiada por Deus. Não importa quanto você tente ou quão grande seja o preço que você pague. Se você desejar status, Deus não lhe dará. Se Deus não o der a você, você não o obterá. E se continuar lutando, haverá só um desfecho. Será exposto e expulso, o que é um beco sem saída. Amém. 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 Depois dessa leitura, fiquei horrorizado com minhas ações. Especialmente após ler: se você desejar status, Deus não lhe dará. Se Deus não o der a você, você não o obterá. E se continuar lutando, haverá só um desfecho. Será exposto e expulso, o que é um beco sem saída. Por meio das palavras de Deus, vi que seu caráter justo não pode ser ofendido. Sim. A igreja deu-me a oportunidade de cumprir esse dever para que eu aprendesse a buscar a verdade e me tornasse um ser criado qualificado. Em vez disso, eu competia por status. Isso não vai deliberadamente contra as exigências de Deus? Isso é o que Deus mais odeia. Sim. Mesmo que por muito tempo eu tenha cumprido esse dever, ao me pedirem para fazer um vídeo, não o fiz bem. Quando obtivemos bons resultados em nossos vídeos enquanto eu era líder, isso se devia à orientação do Espírito Santo e aos esforços da nossa equipe, não às minhas contribuições. Mas eu vestia essas conquistas como uma coroa na cabeça e não permitia que roubassem minha glória, competindo por reputação e lançando o trabalho da igreja em caos. Tudo o que eu fazia era maligno e contra Deus e o enojava. Então, lembrei-me de uma irmã que foi minha parceira um ano antes. Ela possuía um desejo forte de status e reputação e se agarrava à sua autoridade. Ela oprimia e atacava todos os que ameaçavam sua posição.
e até sabotava o trabalho da igreja, sem nem hesitar para proteger seu status. Então foi exposta como um anticristo por seus malfeitos e excluída. Quanto a mim, eu não fazia trabalho prático, ainda assim queria competir, o que interrompeu e perturbou o trabalho da igreja. Se eu não me arrependesse e continuasse desse jeito, eu seria expulso por Deus. Sim. Quando percebi isso, eu orei a Deus. Ó Deus, a igreja me deu a oportunidade de treinar como líder, mas não cuidei dos meus deveres nem trilhei a senda certa, só competi por nome e ganho. Todos os meus pensamentos e ações têm sido malignos. E se for punido, eu terei merecido isso. Amado Deus, não quero mais viver de modo tão desprezível. Estou pronto para me arrepender e recomeçar. Amém. Amém. O autoconhecimento que ganhou é muito valioso. Graças a Deus. Dias depois, minha líder me enviou uma mensagem, dizendo que eu tinha sido designado para fazer um papel num vídeo de um hino e que eu aprendesse o hino primeiro. Fiquei tão animado quando vi a mensagem. Agradeci a Deus do fundo do coração por me dar outra chance. O hino que eu deveria aprender se chamava A Piedade de Deus pela Humanidade. Li estas palavras de Deus. Embora a cidade de Nínive fosse repleta de pessoas tão corruptas, más e violentas quanto aquelas de Sodoma, o arrependimento delas fez Deus ter uma mudança de coração e decidir não as destruir. Porque o modo como trataram as palavras e as instruções de Deus demonstrou uma atitude que contrastava com a dos cidadãos de Sodoma. E por causa de seu arrependimento honesto e submissão a Deus, bem como seu comportamento verdadeiro e sincero em tudo, Deus, mais uma vez, expressou sua própria compaixão sincera e concedeu-a a elas. O que Deus concede ao homem e sua compaixão por ele são impossíveis de duplicar pelos humanos. E é impossível para qualquer pessoa possuir a misericórdia de Deus, sua tolerância ou os seus sentimentos sinceros em relação à humanidade. Amém. 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 O amor de Deus pela humanidade é profundo. É sim. É. Por meio das palavras de Deus, eu vi sua intenção de salvar a humanidade. Deus se enfureceu e destruiria o povo de Nínive, por causa de sua corrupção e maldade. Mas quando eles se arrependeram diante de Deus, ele acalmou sua ira e não os destruiu. Assim percebi que Deus valoriza o arrependimento sincero das pessoas. Sim. Embora tivesse interrompido o trabalho da igreja e transgredido, Deus não me expulsou. Ele usou minha dispensa, poda e tratamento para me fazer refletir. Tudo isso foi a salvação de Deus. Exatamente. Não podia continuar vivendo com remorso e passividade. Devia arrepender-me diante de Deus, buscar a verdade e resolver meu caráter corrupto para não fazer o mal e não resistir a Deus. Amém. Sim. Sem fracassos e contratempos, ou poda e tratamento, é difícil ganhar autoconhecimento. Com Com certeza. certeza. Uma vez nos devocionais, li uma passagem das palavras de Deus que me deu uma senda de prática. Deus Todo-Poderoso diz: renunciar a status e reputação não é fácil. Depende de as pessoas buscarem a verdade. Só entendendo a verdade, a pessoa pode conhecer a si mesma, ver claramente o vazio de buscar status e reputação e reconhecer a verdade da corrupção da humanidade. Somente então pode-se realmente abandonar status e reputação. Não é fácil livrar-se de um caráter corrupto. Talvez você tenha reconhecido que carece da verdade, que é afligido por deficiências e revela um excesso de corrupção, mas você não investe nenhum esforço em buscar a verdade e, de modo hipócrita, se disfarça, levando as pessoas a acreditar que você consegue fazer qualquer coisa. Isso é colocar-se em perigo. Mais cedo ou mais tarde, você pagará por isso. Você deve admitir que não tem a verdade,
e ser corajoso o suficiente para encarar a realidade. Você é fraco, revela corrupção e é afligido por todos os tipos de inadequações. Isso é normal. Você é uma pessoa comum. Você não é super-humano nem onipotente. E você deve reconhecer isso. Quando você tem o impulso e o desejo constantes de competir por status, você deve perceber a quais coisas ruins esse tipo de estado levará se permanecer sem resolução. Então não perca tempo e vá buscar a verdade. Elimine seu desejo de competir por status antes que ele cresça e amadureça, e o substitua pela prática da verdade. Quando você praticar a verdade, seu desejo de competir por status diminuirá, e você não interferirá no trabalho da igreja. Dessa forma, suas ações serão lembradas e elogiadas por Deus. Amém. Amém. Nas palavras de Deus eu vi que, para renunciar ao desejo de status e reputação, precisa ter autoconhecimento, ser capaz de admitir seus erros e permitir que os outros vejam sua situação real. Quando o desejo de competir voltar, deve orar a Deus, renunciar a si mesmo e cooperar com os outros. Só então você pode cumprir bem seu dever. Sim. Eu não me concentrei em reflexão e autoconhecimento. Tornei-me muito invejoso. Não compartilhei meu estado e não busquei a verdade para resolvê-lo. Assim, minha luta por nome e ganho interrompeu o trabalho da igreja. Eu devia agir segundo as palavras de Deus. Depois disso, eu me abri sobre meu estado em meu dever e busquei aprender com aqueles que trabalhavam comigo. Depois de um tempo, eu percebi que todos os irmãos tinham certos pontos fortes que eu não tinha. Fiquei ainda mais envergonhado de minha arrogância e ignorância. Lembrei-me de como eu fui competitivo e competi por reputação, prejudicando o trabalho da igreja, e me arrependi ainda mais. Em silêncio orei a Deus. Ó Deus, quando fui exposto e dispensado, eu ganhei alguma consciência. Eu competi por reputação e ganho, sem pensar nos interesses da igreja. Interrompi o trabalho da igreja e também prejudiquei meus irmãos. Não devo ser chamado de humano. Agora, estou disposto a praticar segundo as tuas palavras, aprender com os pontos fortes dos outros e cooperar em harmonia com eles em meu dever. Amém. Mais tarde, apareceram alguns problemas num novo projeto de vídeo, e a líder superior me designou, com Lisa, para resolvê-los juntos. Dessa vez, eu não competi com Lisa em nossa parceria. Até discuti com ela e pedi seu conselho quando surgiram problemas, e só avançava quando estávamos de acordo. Às vezes, quando as ideias de Lisa eram mais claras e mais perceptivas do que as minhas, eu ainda tentava me provar. Mas percebia que eu competia de novo, e orava a Deus e renunciava a mim mesmo. Aceitava as sugestões de Lisa e ponderava e as buscava com diligência. Percebi que as ideias de Lisa eram melhores do que as minhas, e aceitava-as de coração. Graças a Deus. Eu me senti em paz, praticando desse jeito. As palavras de Deus me ensinaram a cooperar e a viver à semelhança de um humano, graças a Deus. Aprendi muito com sua experiência. Eu também.